Você tem sentido mais ansiedade nessa quarentena e quer aprender como controlá-la? Então esse vídeo é para você. Eu sou Carol Claquian, sou psicóloga especialista em psicologia positiva pelo Flourish Center de Chicago e esse é o projeto Saúde e Bem-Estar Sun Pharma. Apesar do aumento da ansiedade ser uma das principais consequências da pandemia, esse assunto não é novidade, principalmente para nós brasileiros, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem liderado o ranking de país mais ansioso do mundo nos últimos anos. Mas afinal, o que é ansiedade e por que ela aumenta tanto em tempos de pandemia? Ansiedade é o pensamento de que algo ruim vai acontecer. Ela funciona como um mecanismo de antecipação de problemas ou de situações que vão nos colocar em risco. O que diferencia a ansiedade do medo é que o medo é de algo concreto e a ansiedade é de algo futuro, é um pensamento, é uma projeção de algo que ainda vai acontecer. E assim como o medo, ela não é ruim. Se antecipar e se preparar para situações nocivas que possam vir, com certeza foi uma vantagem evolutiva. O que a gente esquece é que o nosso corpo ele é igual ao do Homem das Cavernas, mas com um ambiente completamente diferente. Isso quer dizer que o Homem das Cavernas ele já se antecipava, a situações nocivas que pudessem vir, mas basicamente ele estava preocupado onde ele ia morar, com a segurança dele, com o que ele ia caçar, não ser caçado. E mesmo antes da pandemia, a nossa lista de problemas, a nossa lista de preocupações era imensamente maior do que a deles. Com a chegada da pandemia, vieram também o acúmulo de outros problemas, de outras incertezas, e a quantidade de ansiedade que a gente passou a produzir é imensamente maior. Cada vez que esse mecanismo de antecipação funciona, o meu corpo se prepara para lutar ou fugir, ou seja, ele tem uma resposta fisiológica com liberação de adrenalina e cortisol, que também é conhecido como hormônio do estresse. Esses hormônios, em pequena quantidade, eles têm a função de me proteger, mas em grande quantidade, o cortisol, ele favorece os processos inflamatórios, ou seja, além de, numa situação de muito estresse, com muita ansiedade, eu adoecer psicologicamente, mentalmente, isso também favorece que o meu corpo adoeça através dos processos inflamatórios. Mas se eu estou falando que a ansiedade é um pensamento, como é que ele pode ter tanta força? Isso porque o meu cérebro, ele acredita piamente naquilo que eu penso. 84% dos neurônios, eles são os mesmos quando eu penso numa situação ou quando eu vivencio aquela situação. E o que nós podemos fazer para controlar a ansiedade em tempos de pandemia? Eu vou dar algumas dicas bem importantes. A dica número 1 é controle a frequência e as fontes de informação. A cada notícia que eu leio, que eu escuto, que eu assisto, o meu corpo, por ser sensível, já tem as respostas fisiológicas de liberação dos hormônios de estresse. Então, uma vez por dia é mais do que suficiente para a gente se manter informado. Mais do que isso, provavelmente nós estamos produzindo estresse desnecessário. A segunda dica é fique de olho nos seus pensamentos. Nós não podemos deixar os nossos pensamentos livres, leves, soltos, não. Isso porque o meu cérebro acredita piamente naquilo que eu penso. Ou seja, eu produzo os hormônios de estresse quando eu estou pensando em algo ruim. E muitas vezes a gente tende a deixar os nossos pensamentos soltos e esses acabam criando um filme de terror sem nenhuma ou baixíssima probabilidade de acontecer. Então observe se aquilo que tem passado na sua cabeça, aqueles pensamentos, eles têm algum sentido, algum fundamento. Dica número 3, procure separar situações que você tem controle de situações que você não tem controle. Isso porque a gente tem uma tendência a gastar muita energia em situações que a gente não pode fazer nada para mudar ou que simplesmente a gente ainda não tem as respostas. A dica número 4 é procure ter um pensamento estratégico. Uma das características do pensamento ansioso é que ele costuma vir como flashes, que aparecem ao longo do dia, mas que a gente nunca chega a conclusão nenhuma. Mas esses flashes, eles já são responsáveis ou suficientes para a liberação dos hormônios de estresse. Então, sempre que vier um pensamento como esse, pegue esse pensamento e pense num plano estratégico, um plano de ação com começo, meio e fim. E uma vez que a gente faça esse plano de ação para esses pensamentos que tendem a aparecer durante o dia, provavelmente eles vão diminuir. A quinta e última dica é sobre o uso do mindfulness. O mindfulness ele tem um movimento contrário da ansiedade. Enquanto a ansiedade nos projeta para o futuro, o mindfulness ele é um treino de atenção plena, em que a gente reaprende a viver e vivenciar o momento presente.
Eu gosto muito de ensinar e falar sobre mindfulness, não só porque os últimos estudos têm apontado benefícios incríveis dessa técnica, mas também porque eu acredito que ele seja uma ferramenta importantíssima para a gente justamente equilibrar a equação do bem-estar que eu falei no primeiro vídeo. Isso porque quando a gente usa o mindfulness, a gente faz esse treino de atenção plena, a gente consegue tanto fechar as saídas, ou seja, diminuir a ansiedade, controlar esse movimento de ficar projetando muito o futuro, como também aumentar as entradas, porque o fato de eu reaprender a estar no momento presente e observar esse momento presente, eu consigo perceber e notar coisas muito gratificantes e prazerosas que já estavam disponíveis e eu nem sequer notava mais. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a ansiedade, que vocês consigam controlá-la e a gente se vê então no próximo vídeo.